Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos, dar continuidade à programação desse dia, né? E eu estou aqui agora, no momento que essa entrevista é gravada, com a Mariana Venturini, para dar continuidade às nossas discussões em relação à pauta da luta das mulheres, à pauta do feminismo e tudo mais. É ela que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né? Como o canal vem fazendo em outras sessões, vem abrindo para todos os partidos de esquerda, né? Independente de qual é a sua orientação mais específica, para a gente fazer um debate amplo, né? Então, acho que é isso, Mariana. Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, noite, não sei que horas que as pessoas estão nos acompanhando. Um grande abraço a todos. Meu nome é Mariana Venturini, eu sou professora, tenho 37 anos, sou militante do Partido Comunista do Brasil há 20 anos, mais especificamente engajada no movimento feminista há 16 anos. Tenho atuação na União Brasileira de Mulheres, da qual eu sou vice-presidente nacional e presidente no estado de São Paulo. Integro também o Comitê Central do Partido, o Fórum Nacional Permanente sobre a Emancipação das Mulheres, do PCdoB, e a direção estadual. Beleza, maravilha. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Qual que é o papel das mulheres, no combate ao governo do Bolsonaro? É um papel fundamental. Se a gente levar em conta que todos os indicadores sociais, indicadores civilizatórios do Brasil estão retrocedendo com Bolsonaro, indicadores democráticos, indicadores de justiça social, retrocesso nas políticas públicas específicas para as mulheres, ameaças de criminalização do aborto, de retirada de direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, porque se nós levarmos em consideração quais são o tripé de forças e ideários políticos que compõem o governo Bolsonaro, todos eles são profundamente nocivos às mulheres, em especial às mulheres trabalhadoras, às mulheres negras. Nós estamos falando de um fundamentalismo religioso profundamente patriarcal e machista. Nós estamos falando de um ultraliberalismo econômico que destrói as políticas sociais e o Estado enquanto ente de promoção das políticas públicas, dos quais as mulheres são as principais usuárias, e é esse ideário neofascista que eles trazem, que também traz embutido uma visão profundamente patriarcal, discriminatória e racista da sociedade. Então, as mulheres, desde um primeiro momento, percebendo isso, percebendo o que significava Jair Bolsonaro, com aquelas falas horrorosas sobre estupro, sobre negros, discriminatórias, absolutamente abjetas, incivilizadas, as mulheres, num primeiro momento, nós fomos as primeiras que reagimos através do movimento Ele Não. Foi, acho que, a nossa primeira experiência aqui contra o Bolsonaro foi mesmo antes da vitória eleitoral dele, com as mulheres de múltiplos matizes ideológicos que foram às ruas falar ele não, ele nunca, ele jamais. E quando a gente olha hoje quem são as parcelas que representam a maior parte da oposição ao governo Bolsonaro, a gente vê uma sensível sobre-representação das mulheres nessa rejeição ao que significa o governo Bolsonaro. Então, mobilizar, canalizar esse caldo de inconformidade com relação ao governo Bolsonaro é fundamental para a gente conseguir vencer o bolsonarismo, e sem sombra de dúvida as mulheres são 52% da população e são as mais atingidas pela precarização do trabalho e pelo recuo em todo os serviços públicos, né? Então, sem sombra de dúvida, nós somos um segmento estratégico no combate ao bolsonarismo. Certo, mas sempre tem aquele discurso, né, ô Mariana, de que, o Bolsonaro tem a Damares como ministro, agora
a Michele fala Libras e fala um monte de porcaria também, diga-se de passagem, né? Como que você enxerga esse discurso de algumas mulheres apoiando o governo, como a própria Damares? A rigor, tem uma frase da Simone de Beauvoir que é fantástica sobre isso, né? O opressor não seria tão forte se não encontrasse cúmplices entre os próprios oprimidos. Se nós tivéssemos que 52% todas as mulheres fossem automaticamente feministas, o machismo já teria acabado, porque nós somos a maioria da população. Então, o machismo ele é uma ideologia muito poderosa, entrelaçada ao capitalismo, e que permeia um certo ideário. Ainda tem muita força na nossa sociedade. Basta ver os índices altíssimos de violência contra as mulheres. Então, a Damares, ela está lá exatamente para confirmar qual é o papel das mulheres. Não à toa, ela mudou o nome de Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres para Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É o reposicionamento da mulher àquele lugar social, a de mãe, a de dona de casa, a de reclusa, a mulher confinada ao doméstico. Quando o que nós defendemos é a mulher no espaço público, é a mulher com uma profissão, é a mulher senhora de si, o que não exclui que ela tenha uma família. O que a gente está dizendo é que a gente não pode confinar a mulher à experiência familiar como o único destino possível de uma mulher, que inclusive condená-la à maternidade, como se a maternidade não fosse uma opção, fosse uma obrigação das mulheres, que é uma das concepções mais atrasadas que uma sociedade pode ter com relação ao potencial que as mulheres podem ter na contribuição à sociedade. Já que você cita essa questão aí de ocupar os espaços públicos, aí vai a primeira pergunta, um pouco mais polêmica, né? A gente tem no histórico dos últimos anos diversas mulheres que ocuparam, algumas mulheres que ocuparam os espaços públicos, né? Sendo uma delas, né, cito aqui Margaret Thatcher, mas só que a gente sabe que a Margaret Thatcher nunca defendeu os interesses da mulher trabalhadora, né? De Como, mulher nenhuma, na verdade. de maneira nenhuma. Como as mulheres como ocupar esses espaços públicos sem ser uma Margaret Thatcher, ou ser, vou citar aqui um exemplo aqui do Brasil, uma Tabata Amaral, da vida, né? Como ocupar esses espaços públicos? Eu acho que são discussões que estão sendo misturadas. Porque quando a gente defende mais mulheres nos espaços de poder, naturalmente nós queremos mulheres que defendam os interesses das mulheres. A Damares tem passagem livre. Nós não estamos querendo mais Damares em espaços de poder, estamos querendo mulheres de luta, de esquerda, engajadas, mesmo que não concordem inteiramente com a gente, mas é disso que a gente está falando. A Margaret Thatcher, é claro que existe um peso simbólico, por exemplo, no discurso da Dilma Rousseff, para a posse de presidenta da República, ela fala: eu quero que a menininha que está em casa olhe para a televisão e fale, elas podem, eu posso. É a coisa de você se identificar com uma mulher no poder. Agora, essa identificação ela é muito tênue e ela tem que estar embasada por um conteúdo político, porque senão a gente deixa o símbolo sequestrar o conteúdo da política. Vou dar uma situação concreta. Entre um homem progressista e uma mulher reacionária, eu acho que nós não podemos titubear que nós queremos que é melhor o homem progressista, porque o conteúdo da política é mais importante do que o símbolo. Mas isso não quer dizer que o símbolo não importe nada. Por isso é importante que nós tenhamos mulheres de luta, progressistas, exercendo os espaços de poder e decisão. Isso é fundamental. E sim, e você acha que hoje a esquerda caminha para isso? Olha, eu acho que a esquerda mais e mais incorpora a pauta das mulheres como uma pauta sua. A pauta das mulheres não é das mulheres, é uma pauta por uma sociedade mais civilizada. Não é possível falar em construir uma sociedade mais avançada sem pautar a opressão de metade dessa sociedade, que é a questão das mulheres. Se a gente for olhar, na burguesia, as mulheres da alta burguesia são oprimidas também. O que isso quer dizer?
que existe uma dimensão muito específica da questão das mulheres, que é por isso que nós não podemos ser não podemos ser tratadas como uma minoria ou uma frente de atuação. Por isso a questão da mulher ela é transversal. A gente vai ter a questão da mulher em todas as frentes de luta em que a gente estiver. Então, no movimento sindical vai ter a questão da mulher, no movimento estudantil vai estar posta a questão da mulher, no parlamento vai estar posta a questão da mulher. É necessário, e eu acho que historicamente a esquerda sempre foi mais aberta e mais arejada para essas pautas, por motivos diversos, históricos, ideológicos e até teóricos. Mas a direita tem mais dificuldade, tanto que não é raro que muitas mulheres, as mulheres de direita que ocupam espaços de poder não se dizem feministas ou são, inclusive, antifeministas, por mais que isso seja contraditório, né? Se não fosse o feminismo, ela nem estaria ocupando um espaço de poder. E já a esquerda trabalha melhor com essas pautas. Não quer dizer que está resolvido, nem que não tenha contradição, mas, sem dúvida, nos espaços das esquerdas que essas pautas têm mais facilidade de serem trabalhadas. Sim, perfeito. Você cita ocupar também espaços sindicais, né, espaços dentro do movimento estudantil também, né, que principalmente o movimento sindical que em muitos dos espaços é formado por maioria de homens, né? Eu te faço a seguinte pergunta, Mariana, né? Como lidar, né, com o machismo dentro desses passos, dentro dessas organizações de esquerda? Porque a gente sabe que é um negócio da sociedade, né? O cara, por mais que progressista possa ser, o cara não vai deixar de carregar as contradições que o sistema impõe. Eu acho que é isso que você falou, sim e não. Porque se a gente achar que o sujeito nunca vai deixar de carregar as contradições, então a gente pode botar a viola no saco e voltar para casa. Porque significa que as pessoas não são passíveis de mudança. E um dos papéis do movimento social, das organizações de esquerda, é fazer elevar a consciência ideológica. Eu acho que uma das formas de lidar com isso, Guilherme, é primeiro não naturalizando. Então, se há alguma manifestação de machismo, não estou nem falando de violência física ou nada do gênero, não, mas a gente olha, por exemplo, um sindicato cuja base social é inteira feminina, a gente olha a diretoria só tem homem, então há que se fazer avançar na discussão. Tem alguns elementos que eu acho que às vezes a gente considera muito pouco, mesmo em ambientes de esquerda, que é a da divisão sexual do trabalho e a dupla jornada que as mulheres têm. Nós temos um modelo de militância que funciona a partir de uma existência masculina, de alguém que não tem filho pequeno para pegar na escola, de alguém cujas roupas aparecem limpas e passadas no guarda-roupa. E, em geral, as mulheres do povo, as mulheres das faixas dos movimentos sociais, são mulheres que têm uma carga pesadíssima de dupla jornada de trabalho, e isso, naturalmente, incide no tempo livre que ela tem para militar. Isso é um empecilho real para a atuação das mulheres. Além, claro, de questões de caráter mais subjetivo, mais ideológico, como o silenciamento das mulheres no espaço público, que as mulheres não são educadas nem socializadas para falar no espaço público, e o espaço da política é essencialmente um espaço de fala, de contestação, de disputa. Então, são muitos elementos que ainda nos fazem naturalizar uma menor participação e um menor engajamento das mulheres nos espaços de poder. Ou, às vezes, pura e simplesmente mesmo discriminação. Assim, não tem uma única razão e ainda assim as mulheres têm dificuldade de exercer o poder, porque o poder ainda é machista e ainda é masculino. Então, como enfrentar isso? Botando isso na pauta, não invisibilizando e não jogando para debaixo do tapete. E eu acho que, nesse sentido, a esquerda vem fazendo progresso, sim. Desde que eu comecei a militar até hoje, a questão da mulher vem ganhando mais espaço. Agora, compreendo que essa é a opressão mais antiga da humanidade, segundo nos informa o marxismo-leninismo.
não são algumas décadas de militância e ativismo em movimento social que vão conseguir dar cabo de resolver, mas eu noto progresso, sim. Você cita uma coisa bastante interessante aqui, ô Mariana, né? Em relação à questão de que a gente não pode ficar passivo em relação, né, em relação, né, ao machismo que principalmente os homens carregam, como se ele não tivesse possível de transformação. A pergunta que eu faço para você, é possível acabar com o machismo dentro do capitalismo? E qual que seria o papel da luta, né, das mulheres dentro do capitalismo para enfrentar o machismo? Né? E se, como eu falei, se é possível enfrentar o machismo, acabar com o machismo dentro do capitalismo? Enfrentar o machismo é uma coisa, acabar com ele é outra. Enfrentar o machismo nos marcos do capitalismo? Sim. Estamos fazendo isso há mais de uma centena de anos. Os direitos que as mulheres têm hoje vieram mediante muita luta, tanto das mulheres dos estratos burgueses e pequeno-burgueses, quanto das mulheres operárias. Em alguns momentos, essas lutas confluíram, por exemplo, no direito ao voto, no direito ao aborto na França e na Itália. Então, o feminismo liberal e o feminismo socialista, eles não são conciliáveis no plano teórico, mas no plano político, em alguns momentos, eles confluem em interesses para garantir direitos para as mulheres na sociedade capitalista. Isso é suficiente para acabar com o machismo? Não. Por quê? A opressão das mulheres está lastreada na mais antiga divisão social do trabalho, que é a divisão sexual do trabalho. Essa divisão do trabalho, ela é muito funcional para a reprodução do capitalismo. O capitalismo, ele não existe sem a divisão, sem as divisões sociais do trabalho, sem a divisão sexual do trabalho. Então, o que a gente vai vendo é uma luta de enxugando gelo. As mulheres avançam um pouco aqui, perdem um direito ali, avançam em tal país, retrocedem no outro. Exatamente porque é sistêmica essa necessidade de opressão das mulheres. O capital ele se aproveita dessa opressão das mulheres, desse machismo, desse patriarcado, para, por exemplo, aumentar a taxa de lucro, pagando menos para as mulheres do que paga para os homens. O capital tem uma necessidade de sobreexplorar o trabalho de alguns trabalhadores e trabalhadoras com relação a outros. Então, por uma série de fatores, de mecanismos estruturais e superestruturais do capital, não é possível no capitalismo emancipar as mulheres. Agora, é possível sim conquistar ganhos pontuais, por exemplo, uma política pública para criminalizar a violência doméstica, alguns avanços pontuais, por exemplo, a igualdade jurídica. O Engels tem uma frase em que ele dizia o seguinte: quando acontecer a igualdade jurídica, não é ipsis literis, mas a ideia quando acontecer a igualdade jurídica, que vai ficar clara qual é a natureza material dessa opressão. Então, aqui no Brasil, nós conquistamos a quase igualdade jurídica em 88, né? Ainda tem alguns gargalos, mas no cerne do texto constitucional, homens e mulheres são iguais diante da lei, desde 88. Do ponto de vista histórico, não é quase nada. E agora que está em texto de lei é que a gente vê a natureza real da opressão contra as mulheres. O índice de violência só aumenta, não é só a percepção, é o índice de violência mesmo. Existe, parece, uma resposta do patriarcado ao avanço das mulheres. Então, a gente vai vendo que, claro, é possível, do que eram as mulheres na Idade Média, no capitalismo, as mulheres avançaram bastante, puderam ir para o espaço público. Mas emancipação total não é possível, porque neste regime, na sociedade capitalista, ninguém pode se emancipar. Certo. Então, eu queria que você explicasse aí, você citou aí o feminismo liberal e o feminismo marxista, qual que é a diferença entre um e o outro? A Cortes de Machado sendo muito, muito sintética, vamos pensar que o feminismo liberal é um feminismo que quer construir a igualdade entre homens e mulheres nos marcos da sociedade capitalista. É um feminismo que vai criticar o machismo em relações intersubjetivas ou relações jurídicas, discriminações jurídicas contra as mulheres, mas que não consegue enxergar que não haverá igualdade para as mulheres numa sociedade essencialmente desigual, que é onde entra a crítica do feminismo marxista,
quer dizer o seguinte: olha, nessa sociedade que é essencialmente desigual, em que, no mínimo, existem burgueses e trabalhadores, né? Burgueses e proletários, então, no mínimo, vão ter as mulheres dessa classe subalterna, dessa classe explorada, que já não são iguais às mulheres da burguesia. Então, esse ideário de igualdade que o liberalismo traz é um ideário que ele é fantasioso, ele é de aparência. Na essência, o capitalismo é um regime que opera por sobre as desigualdades, operando explorações, sobreexplorações, opressões. E o feminismo marxista, então, vai falar o seguinte: nós precisamos, a igualdade das mulheres passa necessariamente pela construção de uma outra sociedade inteiramente livre, onde não haja exploração nem opressão de nenhuma espécie, seja ela de classe, seja ela das relações sociais de sexo ou de gênero, qualquer uma das categorias que você preferir, ou de raça, ou o que quer que seja. Ou seja, só é possível emancipar as mulheres quando se emancipar a sociedade. E só é possível emancipar a sociedade quando se emanciparem as mulheres. É uma relação dialética, truncada, mas que necessita de uma sociedade inteiramente nova para poder construir relações mais livres para os seres humanos e para as mulheres. Mariana, eu escuto muito o termo, né, principalmente desse setor mais novo, né, que está despertando aí para a luta mais nova, para a luta das mulheres, que é o lugar de fala, né? Só que às vezes eu pego me questionando assim, sabe? Tipo, eu acho que é importante a gente levar essa discussão aqui, por exemplo, para um trabalhador de fábrica, por exemplo, eu sou de São José dos Campos, da Embraer, para ele entender da importância que essa discussão tem a ver assim com ele, né? E não é uma coisa apartada do que ele. O que significa esse lugar de fala para você? E eu te pergunto, o feminismo é uma pauta somente das mulheres ou deve ser também levado para os homens? Bom, não faz muito sentido um feminismo que seja uma pauta só das mulheres, né? Porque mesmo sendo feminismo liberal, se é uma luta que é para transformar a sociedade, ela não pode deixar de lado metade da sociedade, que no caso na aparência, o polo opressor. A ideia de lugar de fala, há alguns problemas com um certo abuso com relação a essa conceituação. Por quê? Se nós estamos falando da ideia de que não existe neutralidade entre eu vou soltar um filosofês aqui. Se não existe neutralidade entre o sujeito que conhece e o objeto que está sendo conhecido, então é claro que o fato de uma pessoa ser nascida sob determinadas condições sociais, sob um determinado gênero, sob determinadas experiências de vida, isso conjuga com que ela se relacione com os fenômenos que ela vê, com os objetos que ela vê, com aquilo que ela vê de uma maneira diferente do que outra que teve a vida completamente diferente. Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. É evidente que para uma pessoa negra, nascida e criada na periferia, que cresceu vendo episódios de racismo e violência policial, para ela compreender que existe racismo na sociedade é mais fácil do que quem passou a vida inteira tomando Toddy no centro expandido de São Paulo. Agora, isso não quer dizer que seja inviável ou impossível que uma pessoa que não teve aquelas determinadas experiências consigam compreender, por exemplo, não possam condenar o racismo ou condenar a violência policial. O que isso quer dizer? Você não precisa sentir na pele para conhecer. O ser humano, ele conhece a realidade através dos órgãos do sentido, mas também da capacidade de razão. Se não fosse isso, não haveria o que explicasse que a obra mais poderosa que o movimento operário tem até os dias de hoje tivesse sido escrita por um pequeno burguês e um grande burguês, que são o Marx e o Engels. Agora, como que eles conheciam aquela realidade? Eles estavam próximos aos operários,
Eles não eu acho que não há problema em registrar o lugar de fala nesse sentido de valorização do enunciado de posições mais subalternas. Agora, eu acho que isso não pode inviabilizar um processo de solidariedade social entre as lutas, porque senão a gente promove um crescente aislamento das lutas, e aí é o seguinte, não, só quem é negro pode lutar contra o racismo, só quem é mulher pode lutar contra o racismo. E aí a gente acabou com qualquer possibilidade de construção social mais ampla e de superação do sistema capitalista, porque nunca um único segmento vai ser capaz de estabelecer essa ponte, essa crítica dessa sociedade e a construção dessa nova sociedade, que é o que a gente propõe com a sociedade socialista, por exemplo. Não sei se eu fui muito professora de filosofia, qualquer coisa eu tento... Não, se o pessoal questionar o que você falou, você escreve explicando depois nos comentários. Não, perfeito, Mariana. Agora a gente poderia entrar um pouco na questão, né, da violência da mulher na pandemia, né? Como que você tem enxergado isso? É uma tragédia, né? É uma tragédia. Por um lado, as mulheres trancadas com seus agressores o dia inteiro, às vezes ou porque está desempregada, ou porque está em home office, serviços públicos cada vez mais ou fechando ou de difícil acesso. Então, a pandemia, a gente costuma dizer que a pandemia ela não trouxe nenhum fenômeno novo, mas ela escancarou alguns fenômenos antigos e amplificou outros. Infelizmente, a da violência contra as mulheres é um desses. No ano passado, o Brasil registrou um estupro coletivo a cada 100 minutos. Então, a gente vai vendo que esse discurso do presidente da República, ele não é só discurso, ele vai ganhando materialidade nas casas das pessoas, numa crescente objetificação das mulheres, é a maneira como ele fala, sempre ridicularizando, como se as mulheres fossem menos inteligentes, enfim, aquela postura de machão canastra, mas que ajuda a solidificar esse conteúdo dessas relações sociais profundamente opressores contra as mulheres. Então, a violência contra as mulheres disparou, e os serviços públicos cada vez menores. O Ministério da Damares diminuiu o repasse para as casas da mulher brasileira. Então, a gente vê uma política que ela é especialmente perniciosa e prejudicial para as mulheres, né? E nesse sentido, né, você faz parte do PCdoB, né? O que o PCdoB, né, defende em relação à mulher na pandemia? Bom, primeiro, o estabelecimento de políticas públicas para as mulheres, né? Não pode diminuir. Vamos pensar mais amplamente que, bom, primeiro, nós defendemos auxílio emergencial, já, agora, no valor digno, vacinação, porque esse é um pano de fundo que diz respeito à universalidade dos serviços, em que as mulheres, sendo o segmento social mais vulnerável, mais vulnerabilizado na nossa sociedade, então elas são as primeiras a serem beneficiadas. Basta a gente pensar que nesse processo de derretimento da economia brasileira sob Paulo Guedes, que já era anterior à pandemia, e que a pandemia acelerou, claro, porque em lockdown é difícil manter a atividade econômica, mas as mulheres já eram as mais atingidas pela precarização do emprego e pelo desemprego. Então, primeiro de tudo, retomada econômica. Isso para falar do ponto de vista mais universalizante. Claro, retomada a situação as mulheres em situação de violência, elas precisam ter atendimento, os serviços de atendimento à mulher em situação que sofreram violência sexual, muitos fecharam. Então, assim, distribuição de contraceptivo, colocação de DIU,
serviços que fecharam, simplesmente, quer dizer, como se a reprodução das mulheres pudesse esperar o fim da pandemia, como se não fosse um direito constitucional das mulheres. Então, a gente vê que é um governo que tem uma visão muito atrasada, muito retrógrada do papel das mulheres, como se elas tivessem que parir e não reclamar. Inclusive em casos horrorosos, como a violência contra aquela garotinha de 10 anos que estava grávida, em que a Damares fez aquela onda toda para a menina não acessar um direito dela, que era interromper a gestação. Então, dentro de todos esses avanços, todas essas investidas contra os direitos das mulheres enquanto trabalhadoras, foi, por exemplo, a Perpétua Almeida, uma deputada do PCdoB do Acre, que tramitou um projeto de lei para proibir que mulheres grávidas e puérperas fossem postas em postos de trabalho, continuassem em trabalhos insalubres durante a pandemia. Então, veja o estado em que a gente está no Brasil, em que uma deputada tem que fazer um PL para assegurar que não exponham as gestantes. Agora, tudo isso a gente trabalha muito na perspectiva de que nós temos que impulsionar que mais mulheres participem da política. Mais mulheres na política, mais mulheres do povo, mais mulheres feministas, mais mulheres de esquerda na política. Então, todos esses nossos eixos de luta sobre os quais a gente fala, direito à saúde, direito ao trabalho, trabalho decente, etc. e tal, tudo isso está muito permeado na nossa concepção por promover mais mulheres comunistas, mais mulheres socialistas, mais mulheres progressistas aos espaços de poder, para impulsionar, para poder segurar, por um lado, a onda de retrocessos e impulsionar uma retomada de crescimento, um novo projeto nacional de desenvolvimento, para poder tirar o país do atoleiro em que o bolsonarismo e o conservadorismo fiscal e econômico nos enfiou. Sim, Mariana, mas eu tenho a seguinte dúvida, né? Uma questão mais polêmica, mais provocativa, é que, por exemplo, eu tenho o seguinte balanço do governo do PT, que muitas das questões da pauta das mulheres foram cedidas para poder fazer acordo com os setores conservadores e reacionários, né? Como, por exemplo, o próprio direito ao aborto. Como que você vê esses acordos, né? E como num possível governo de esquerda a gente pode superar essa questão, a gente pode fazer melhor, digamos assim. Eu acho que, primeiro, fazendo um processo de debate ideológico com a sociedade. Eu acho que houve algumas tentativas de avanço, não havia o governo do PT, na verdade, era um governo de coalizão com outras forças políticas, não avaliou-se que não posso falar pelos membros do governo, mas imagino que avaliaram que não havia correlação de forças, isso é um elemento que a gente nunca pode desconsiderar quando a gente fala de avanços, sobretudo de temas sensíveis do ponto de vista ideológico. E aí, assim, do ponto de vista de direitos das mulheres, eu acho que avançou muito sobre os governos democráticos e populares. A gente teve, por exemplo, a aprovação da Lei Maria da Penha, não é um negócio menor. Antes, o sujeito que praticava agressão contra a mulher pagava uma cesta básica e saía andando. Então, assim, são pequenas coisas que podem parecer simbólicas, mas numa sociedade em que quase 40% das mulheres já foram agredidas em algum momento da vida, é bastante coisa. Sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos, a maioria desses avanços, eles precisam ser regulamentados via parlamento. E aí, a gente pode pensar que, mesmo no âmbito da esquerda, do próprio Partido dos Trabalhadores, há quadros ligados a um pensamento um pouco mais conservador. A questão das mulheres,
como eu falei ali no começo, ela engendra alguns aspectos, em especial, engendra um certo cuidado, porque às vezes você tem um sujeito que é considerado do ponto de vista econômico de direita, mas é favorável a alguns direitos para as mulheres, alguns direitos sexuais, alguns direitos reprodutivos, e outro que, do ponto de vista econômico, é ligado mais ao campo da esquerda, mas que tem uma visão mais conservadora, em geral ligada a concepções religiosas de alma e etc. e tal. Então, eu não faria uma leitura assim tão esquemática. Agora, acho que para um próximo governo em que a gente tem a chance de voltar, eu acho que o que fica de lição é não ser idealista, ou seja, não achar que as coisas funcionam e se movimentam de acordo com a nossa ideia ou a nossa força de vontade, mas incidir na realidade sobre algumas contradições postas com muita força. Por exemplo, há um conservadorismo forte ainda no povo brasileiro, no que tangem essas questões de liberdade sexual e direitos reprodutivos das mulheres, ainda é muito forte, inclusive no campo da esquerda. E como a esquerda deve enfrentar esse conservadorismo, né, que de fato existe, né, na sociedade brasileira? Como assim, como? É uma Como? fórmula? Não é uma forma, mas como enfrentar? Eu acho que é fazendo debate ideológico. Fazendo o trabalho de base que a gente tem para fazer. A gente vai pautar questões econômicas, a gente vai pautar questões políticas, a gente vai falar por que motivos a gente tem que derrotar o Bolsonaro. E uma das coisas que a gente vai falar é que a questão da mulher é fundamental numa agenda numa agenda democrática progressista para o país. E discutir a questão da mulher é discutir os direitos dela como trabalhadora, discutir os direitos dela de ser mãe, se ela quiser ou se não quiser. Agora, tudo isso precisa ser mais debatido. Isso tem que estar, por exemplo, é central que as escolas apresentem esse debate, e por isso foi uma derrota que nós sofremos, que o nosso campo sofreu, quando vieram com essa onda reacionária, mentirosa de ideologia de gênero e varreu da possibilidade dos currículos escolares o debate sobre alguns debates sensíveis sobre essa questão das relações de gênero, onde a gente poderia, por exemplo, discutir o direito de uma mulher decidir sobre a própria vida, utilizar métodos contraceptivos e assim sucessivamente, com todos os temas que ainda são tabus com relação às mulheres e à sexualidade masculina também, mas que a gente tem dificuldade, porque a nossa sociedade ainda tem um interdito muito forte sobre o que é sexualidade. Isso para a esquerda, direita, como se queira. Então, eu acho que pautando isso e colocando com centralidade na nossa agenda, por exemplo, no ensino regular. Sim, a direita fala muito desse negócio de ideologia de gênero, né? Que a escola está ensinando ideologia de gênero, né? Que é todo um discurso pré-fabricado, montado para justificar nessa retirada de discussões, né? De importância, né, para o jovem, para a criança e para o jovem também. Eu queria que você explicasse assim o que esse discurso ideologia de gênero combate a ideologia de gênero esconde na prática. Primeiro, vamos entender de onde ele vem. O que é o conceito de gênero? Ele data dos anos 70, anos 80, e foi uma inovação muito grande nas ciências sociais, vem da linguística, né? Mas ele traz a ideia de que é o seguinte: o que homens e mulheres são tem menos a ver com o sexo biológico com o que eles nasceram e mais com a forma como eles são educados. Ou seja, aquilo que a Simone de Beauvoir fala do não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, que você tem uma genitália X ou Y, isso é um dado biológico. Agora, que isso vai te fazer socializar usando saia, sendo meiga,
sendo frágil, gostando, querendo ser professora, não querendo ser física nuclear, toda uma série de um certo pacote cultural que constroem sobre o ser masculino e sobre o ser feminino, vem sendo questionado há algumas décadas, nos chamados estudos de gênero. Numa operação ideológica das mais desonestas que eu já vi na minha vida, a partir do Vaticano, com o Bento XVI, que era aquele papa bastante reacionário, começaram a criminalizar esses estudos de gênero, dizendo que eles estavam trazendo uma ideologia de gênero. E aí eles falam de tudo, que a gente defende que não existe nem homem nem mulher, e que as crianças vão escolher, e mamadeira de piroca, e aquelas coisas assim que eu realmente fico impressionada com a imaginação dessas pessoas. Mas, a rigor, os estudos de gênero, eles tratam exatamente desses usos sociais, dessas categorias sociais, das relações entre os diferentes gêneros, homens, mulheres, e isso abre a possibilidade de algumas pessoas que, por exemplo, não se encaixam nessas caixinhas sociais, ou que nascem com um corpo biológico, mas se identificam com o outro gênero, e isso não pode ser patologizado na nossa sociedade. Isso tem que ser tratado com mais naturalidade. Mas, a partir disso, eles fizeram uma campanha discriminatória, uma difamatória muito desonesta, e o que a gente vê é um monte de gente com medo que ensine sexo para as crianças de 3 anos. Na verdade, esses estudos, quando a gente coloca de as escolas, desde cedo, ensinar educação sexual, ensinar debates de gênero, até por uma questão de proteger as crianças, porque nós não ensinamos para as nossas crianças que há toques que ela pode não aceitar, que se alguém tocá-las de alguma determinada maneira, que elas para ir avisar para a mãe, para o pai, enfim. É isso que é educação sexual. Pesquisas mostram que nos países onde há educação sexual, os adolescentes iniciam mais tardiamente sua vida sexual, porque não estão tão afoitos, não estão tão curiosos, eles têm um espaço onde eles podem tirar dúvidas de maneira segura. Mas o que a gente viu aqui no Brasil foi uma varredura de um debate reacionário de tirar gênero de tudo. Tem plano de educação que não pode falar nem gênero alimentício, porque a palavra gênero foi. Então, assim, a gente que estava caminhando em planos de educação mais democráticos, mais progressistas, viu um retrocesso imenso nessa área, em que nem gênero alimentício mais você pode falar. E aí, nisso, a gente continua sendo um país de altíssimo índice de violência sexual, abuso sexual infantil, porque as nossas crianças têm dificuldade de lidar com abuso sexual. Tem dificuldade não tem preparo nenhum, né? Ela não sabe que aquilo é abuso e que ela não tem que tolerar. Nós temos um país com uma quantidade imensa de gravidezes indesejadas, gravidezes na adolescência. Tudo isso porque a gente se imiscuiu do nosso dever de orientar a nossa juventude, as nossas crianças e os nossos jovens sobre algo que é fundamental da vida deles, que é a sexualidade. E, além da sexualidade, essas relações sociais, outras concernentes, a gente construir uma cultura de paz e de tolerância com o outro, com a população LGBT, com as mulheres, com negros. Isso tudo perpassa essa discussão. E a ideologia de gênero, fazendo esse debate mentiroso, na verdade, está impondo o status quo como sempre foi, machista, racista, LGBT-fóbico. É para isso, basicamente, que se presta essa histeria anti-ideologia de gênero. Perfeito. Você cita aqui, por exemplo, as pessoas trans, né? Como que o feminismo pode, né, abraçar essas mulheres que, inclusive,
alguns setores consideram elas nem como mulheres, como homens, né? Assim, como que o feminismo pode, né, representar as mulheres trans? Eu acho que o feminismo ele tem que ser sempre includente. Eu já ouvi algumas críticas de algumas correntes feministas de que elas não são mulheres, elas são homens. Eu acho que isso não ajuda e isso desconsidera a vida extremamente difícil que uma trans tem ao longo da vida, antes mesmo, enquanto ela ainda está identificada com o gênero masculino, porque ela, em geral, já é humilhada, já é discriminada, né? É bichinha. Então, eu acho que é uma leitura muito esquemática e muito pouco generosa. Eu acho que nós temos que abraçar, são mulheres que têm demandas e bandeiras específicas que são concernentes ao movimento LGBT, mas eu acho que não cabe ao movimento feminista falar não, você não. Eu acho que essa é uma perspectiva muito excludente e que não se sustenta do ponto de vista, só se sustenta do ponto de vista teórico, numa visão biologicista da questão da mulher, etc. e tal, que eu sempre acho perigosa qualquer visão biologicista, porque ela nos condena a não poder mudar, né? Porque se a base é biológica, então não é possível mudar. Isso, Se a isso, opressão tem base social, aí a gente consegue transformar. isso faz coro com os setores reacionários? Acho que sim. Acho que sim. Certo. Eu queria que você falasse agora um pouco, né, do seu movimento, né, do movimento que você representa. Eu sou militante da União Brasileira de Mulheres. Nossa entidade foi fundada a partir de diversas uniões de mulheres pelo Brasil todo e que em 88 se unem para fundar a União Brasileira de Mulheres. Qual que é a ideia? É a ideia de que construir um movimento de base popular, mas tendo por base a teoria marxista-leninista. Então, trazer mulheres do povo, trazer as mais variadas, movimento de clube de mães, na nossa base tinha bastante, movimento contra a carestia, que eram movimentos que tinham muitas mulheres, mas que não tinham um conteúdo propriamente feminista. Então, a gente começou a pensar em como a gente consegue fazer um movimento que seja popular e de conteúdo mais específico pela emancipação das mulheres, que visasse conseguir mais direitos. Aqui, agora, nós tivemos uma grande atuação durante a Constituinte, fazia blitz com parlamentar, etc. e tal, para tentar garantir direitos para as mulheres, depois resistindo ao neoliberalismo na década de 90. E até hoje, assim, nós somos um movimento social popular, nós integramos, então, assim, as grandes agendas do Brasil, fora Bolsonaro, impeachment já, a União Brasileira de Mulheres está lá, nós estamos nas grandes pautas de disputa do Estado, de disputa da sociedade, mas a gente também está fazendo trabalho de solidariedade com as mulheres que não têm álcool em gel e que estão sem renda e não têm, né, trabalhos de solidariedade nas periferias. Então, tentando aliar essas ações mais locais, os nossos núcleos, com debates, etc. e tal, a essas ações mais concernentes ao movimento social. Então, a gente integra a Frente Povo Sem Medo, a gente integra a Frente Brasil Popular, a gente integrava a coordenação de movimentos sociais, onde tem juntamento de movimento social progressista, a gente está lá. E mobilizando as nossas bases, aliando, compreendendo que o feminismo não pode ser uma agenda só concernente a uma pauta das mulheres, aos direitos sexuais e reprodutivos, ou ao acesso ao poder político, ou ao direito ao trabalho, mas que a gente tem que, as mulheres são seres integrais e a gente tem que apresentar perspectiva de luta para todas essas frentes, com muita presença na questão do trabalho. Sim. Outra pergunta que eu faço para você aqui, Mariana, é em relação à questão, né, voltando do impeachment, né? Eu escuto muito as pessoas falar que a Dilma sofreu impeachment por ela ser mulher. Se tivesse, por exemplo, sei lá, o Lula no lugar da Dilma, não sofreria impeachment. Você concorda com essa visão ou não? Sim e não.
porque é inegável, porque assim, simplesmente ser mulher não derruba ninguém do poder. Está aí a Angela Merkel, a Bachelet, gente que concluiu o mandato. Então, existia um problema de fundo político. Esse é o essencial. Digamos que se tivesse tudo bem com a economia, a Dilma, tanto que a Dilma foi reeleita. Agora, é evidente que na campanha do impeachment mobilizaram um nível de misoginia que, claro, ajudou nessa onda asquerosa que se ergueu contra a presidente da República. Quem não se lembra daquele adesivo doentio de carro, assim, eram sucessivas capas de revista falando aquilo que falam de mulheres, descontrolada, louca. Então, eu não reputo apenas ao fato dela ser mulher, mas tenho certeza que o fato dela ser mulher foi um fator, porque ele é facilmente mobilizável. Você mobilizar a misoginia de uma sociedade machista como a nossa não é tão difícil. E, né, já que você citou isso, e por que, né, na sua opinião, a extrema-direita é tão avessa à luta das mulheres? Porque isso mexe com a concepção mais arraigada que eles têm de noção de certo e errado. Eles todos raciocinam sempre numa chave de que um manda, outro obedece. Não podem todos mandar. E se tem um negócio que é constitutivo, aliás, de todos os modos de produção, não, antes do capitalismo já era assim, é o patriarcado. Então, é um elemento que é naturalizado nas religiões, é entronizado nas religiões, na cultura, nas manifestações artísticas, etc., que o papel da mulher é o de subalternidade. Por isso que causa tanto horror a essa gente conservadora, reacionária, mulheres no espaço público, mulheres na política, eles tratam sempre de atacar, porque isso contraria a noção de qual que é o ordenamento do mundo. O ordenamento do mundo é homem manda, mulher obedece, branco manda, negro obedece, LGBT é ridicularizado, não tem que existir. Né? Eles têm um sentido de funcionamento do mundo que de todos são iguais, mas que, na verdade, isso é fictício, do discurso liberal ser um pouco hipócrita nesse sentido, um pouco não hipócrita nesse sentido, que diz que todos são iguais, mas isso é só para garantir diante da lei, na materialidade, não é. E essa relação da subalternização das mulheres, da sujeição das mulheres e da dominação masculina, ela está arraigada há centenas, há milhares de anos na sociedade. Então, eles ficam raivosos contra a feminista, né? Um negócio assim que contraria o sentido que o rumo das coisas tem que ter para essa galera, que no fundo, mobiliza a raiva que ele tem e a certeza que ele tem dos ganhos econômicos, das vantagens econômicas que ele tem. As vantagens políticas, sociais, de prestígio, etc. e tal, são para, na verdade, sustentar um certo status de uma sociedade em que ele, se não está no topo, sonha em estar no topo, né? Que é essa sociedade da competição capitalista. Por isso que esse ideário conservador serve tão bem ao capitalismo. Sim, com o golpe institucional, né? Quanto que esse movimento foi nocivo para as mulheres, né? O que as mulheres perderam a partir daí, então? O perigo é constante, né? Para se ter uma ideia, a deterioração econômica atinge, em especial, a parcela que ganha menos, que são as mulheres. Do ponto de vista dos direitos mesmo, no papel, a gente vê um avanço de tentativas, estatutos do nascituro, tentando aprovar, que é um jeito bonito de dizer que mulher vai ser obrigada a parir, mesmo que tenha sido estuprada. São algumas negações as mais elementares aos direitos humanos das mulheres, que já estão assegurados pelas Nações Unidas desde 75 na CEDAW.
ratificados em 95 nas Nações Unidas em Beijing. O Brasil é signatário desses tratados. E, no entanto, a gente vê uma base fundamentalista de ultradireita trabalhando diuturnamente para a retirada desses direitos. Nesse momento, há mais projetos tramitando na Câmara no sentido de retirar o direito das mulheres aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos do que em ampliar ou garantir do jeito que está. Então, do ponto de vista, se a gente for olhar o que foi a reforma trabalhista, aquilo, teve que ter um PL da Perpétua Almeida para garantir que grávida não fosse obrigada a trabalhar em local insalubre. Então, algumas coisas assim que eram fundamentais da CLT, com o desmonte da CLT, de capítulos de proteção à maternidade, etc. e tal, tudo foi por água abaixo. Então, os direitos das mulheres estão perigando, porque é uma gente que é perigosa e não consegue enxergar a mulher como um ser humano que tem direitos, quereres, desejos. Ao contrário, eles veem mulher sempre de um jeito objetificado, que não tem muito o que reclamar. Então, a situação das mulheres é perigosa, é arriscada sob o governo Bolsonaro. Sim, você disse aqui, né, que tem mais projetos de ataques, né, contra as mulheres do que projetos defendendo os direitos das mulheres. Como, primeiramente, enfrentar isso, né, e como que você avalia, então, a atuação da oposição em relação a isso? Primeiro, assim, a gente está numa disjuntiva muito difícil, Guilherme, porque a gente precisa, para barrar alguns retrocessos, a gente precisa de povo na rua. Só que está difícil mobilizar e botar povo na rua no meio da pandemia. As mobilizações que o nosso campo tem feito, em geral, mobilizam quem já é mobilizado. E a gente precisa de muito mais gente na rua do que a gente está tendo agora. Então, com mobilização social, porque para intimidar, porque a gente chegou num paroxismo em que a gente tem uma gama gigantesca de deputados, quase 400 deputados, que foram eleitos ou pela bala, ou pela Bíblia, ou pelo boi. É uma gente, em geral, bastante reacionária, e o campo progressista, a oposição, tem 100 e poucos parlamentares, assim, sendo muito generosa, não bate 150. Aí, correlação de forças. O que pode ser feito no âmbito das casas legislativas é tentar obstruir, tentar negociar, tentar isso, tentar protelar, porque o que vai a voto a gente perde. Inclusive porque acontece uma excrescência democrática no Brasil, que é a possibilidade de uma igreja interferir diretamente no processo eleitoral através de doação. Então, é você impor uma determinada visão de mundo religiosa ao conjunto todo da população. Isso é antidemocrático em essência. Mas isso ganhou corpo e explodiu com a eleição do Jair Bolsonaro, naquele processo antipolítica muito impulsionado, a gente sabe de que maneira. Então, eu acho que a gente está numa fase de resistência, de conseguir, via redes, via mobilização, via manifestação, via pressão nos parlamentares, etc. e tal, tentar segurar a onda. E os nossos representantes da oposição, que estão nas casas legislativas, no parlamento, estão conseguindo, estão tirando leite de pedra com a correlação de forças que tem. Então, a gente precisa aqui, do ponto de vista do lado de fora, conseguir ampliar essa resistência para dar mais força para eles lá dentro. Sim, agora vamos aí para a última pergunta, Mariana. Um outro tema que é polêmico, que eu já vi, né, várias opiniões de diferentes níveis em relação ao tema, que é a questão da prostituição. Como que você vê essa questão? Olha, eu acho que a última coisa que a gente pode fazer é criminalizar a prostituta. Ela em geral,
as pessoas, quando fazem crítica à regulamentação, elas fazem uma crítica, elas quando defendem, perdão, a regulamentação, defendem como se as prostitutas fossem brunas surfistinhas, e em geral não é assim. Em geral são meninas que começam sendo exploradas sexualmente com 12, 13 anos, às vezes antes, e quando tem 18 anos, já não conseguem se perceber com outra profissão, não tem mais muito escape. Ao mesmo tempo, a gente precisa garantir algum direito para essas mulheres. Atualmente, ela pode recolher como autônoma, e o Estado brasileiro tem que garantir acesso em saúde. O que eu estou querendo dizer com isso? Para a gente não cair na esparrela de regulamentar cafetinagem, porque isso é regulamentar a exploração do trabalho da prostituta, mas também não cair na besteira de criminalizar a prostituta, porque isso não resolve, e a gente, em geral, está cometendo uma grande injustiça. Claro, a gente pode fazer o debate ideológico sobre se o corpo, a ideia de propriedade do corpo, o corpo é meu, eu posso vender, eu posso alugar, aí vai vir uma contra-argumentação que vai falar assim, tá, mas você pode ir com o seu corpo até tal página. Eu acho que esse é um debate inócuo. Esse é um debate que funciona para a faculdade de filosofia. Do ponto de vista de políticas públicas, nós temos milhares de mulheres que precisam ser mais amparadas, que quando sofrem violência e vão parar na delegacia, são discriminadas pelo delegado. Então, a gente precisa pensar num sistema de acolhimento e políticas públicas para essas mulheres que não as criminalize por serem prostitutas. Nem cair também em alguns cantos da sereia de regulamentar cafetinagem e casas de exploração sexual. E eu acho que isso a gente faz a contento ouvindo as prostitutas, ao invés de querer parir decisões do lado de fora. Maravilha, então, Mariana, estamos chegando aqui no final de mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer por você ter aceitado esse convite, né? Gostei muito da nossa conversa, né? E passo aí o bastão para você fazer as considerações finais. É isso, Guilherme, eu que agradeço o convite, parabéns pelo programa. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo carece de mais e mais espaços de debate, de conversa, de escuta, de troca de ideias, de convergência, de divergência, de convergência de novo, e eu acho que esse é um programa que joga muita luz nesse sentido. Eu agradeço o convite, agradeço quem nos escutou, quem nos viu até agora, e sigo à disposição. Então, maravilha, Mariana, mais uma vez agradecendo a você, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Eu peço que vão lá, se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem no vídeo se concorda com a Mariana, se discorda com a Mariana, se vê a questão da pauta feminista de uma maneira diferente, vamos abrir esse debate, né? Além de curtir esse vídeo para ajudar a projeção do vídeo e também do canal a alcançar um maior número de pessoas, curta a nossa página também, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, no Facebook, compartilhe nas redes sociais, né, esse vídeo e outros vídeos que também o canal produziu, e siga a gente no Instagram. Então, fique atento aí à nossa programação, e até a próxima, pessoal. Fui!